Hoje eu recebo o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. Bom dia, Nilson. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre Plano Safra e desafios de crédito rural. Lembrando mais uma vez que nós estamos sem máscara, mas mantendo aqui uma distância, né, de acordo com a não proximidade das pessoas, em cuidado da Covid-19. Mas quando nós saímos do ar aqui e por todo o espaço aqui da Band que nós ocupamos, no Morumbi, todo mundo anda de máscara e sempre com álcool gel e sem aglomerações. Como todo mundo, aliás, deve fazer. Como eu digo, o nosso dever, a nossa obrigação é tomar cuidado com a Covid e os cuidados necessários e se vacinar, né? Obrigação dos governos é arrumar vacina para a gente tomar. Nilson, vamos falar um pouquinho primeiro, antes de chegar aqui no crédito, em agro. Estamos passando um período difícil aí, né? Porque nós tivemos uma longa estiagem, agora essa sequência de geadas aí atingindo diversas culturas e vem aí um período seco do mês de julho. A minha menina do tempo aqui, a Karine, acabou de falar, a chuva para agora e só volta lá pelo dia 18, 20, por aí, quer dizer. Então, nós vamos ter mais dificuldades ainda com algumas lavouras e os preços estão em alta. Quer dizer, prejuízo para o produtor e, do outro lado do balcão, o consumidor pagando mais caro por alimentos. E isso não deve se reverter em curto espaço de tempo, não, né? As boas notícias, né, do agro sempre superam as más notícias. Sim, né? sim. O que depende, né, do produtor, o que depende da tecnologia, tudo isso tem sido cada vez mais evoluído e rompendo barreiras. Agora, quando se trata da questão meteorológica, da questão de clima, de tudo, o Brasil é um país fantástico devido a isso. Sempre supera, mas é claro, esse momento de crise também vem essa sensação de má notícia momentaneamente, no momento que a nossa cesta básica de alimentos está num preço altíssimo, indo a cada vez mais alto, dificultando a vida do consumidor. Não só pelos alimentos, porque os alimentos até tiveram uma baixa ultimamente. Mas a nossa cesta ainda continua alta. Muito alta, né? Muito alta. No geral, nós estamos sofrendo isso e que não é culpa do produtor, né? É uma culpa de todo um ambiente econômico do país que tem levado tudo isso. E o que vem no meio disso, os detalhes da estiagem, depois da falta de chuva, cada setor vem sofrendo mais. E num país que tem, às vezes, 2, 3 safras no ano, acaba dificultando muito mais. A torcida agora é que venha uma possibilidade de crédito melhor, uma possibilidade de ter aí, olhar para esse futuro com um planejamento melhor para um plano safra, que não seja um planejamento anual, mas que seja um planejamento a longo prazo, para que o produtor possa enxergar daqui a 5 anos o que ele vai fazer, não apenas daqui a alguns meses. Bem, de qualquer forma, nas opiniões gerais, o que veio aí nesse plano safra veio bom, veio mais dinheiro um pouco, caiu um pouco seguro rural, etc. e tal, mas como é que você analisa, dentro de todo esse cenário que nós expusemos agora, que o Brasil vive, onde nós temos muita ansiedade e expectativa, queria a sua avaliação sobre o que veio no Plano Safra. Na verdade, quando vem a notícia, todo mundo recebeu aliviado, porque a preocupação era reduzir e acabou não reduzindo no geral. Veio mais para o Pronaf, veio mais para o produtor médio e para o grande, né? Os juros aumentou um pouco, né? O Pronaf subiu mais de 0,5%, Pronamp também aumentou os juros e o recurso aumentou também um pouco. A boa notícia, assim, o alívio foi entender que não caiu. Quando anunciou que não caiu, foi uma grande notícia. Mas é bom lembrar que o Brasil precisa de 750 bi para bancar a produção anual. E o Plano Safra trata de 250, né, um terço disso. O restante ou está nas trades, ou nos bancos, ou no bolso do próprio produtor que vai financiar a sua produção. Então, fora tudo isso, você tem a logística, você tem a estrutura, como é o caso do armazenamento, né, principalmente. O Brasil tem uma defasagem, uma demanda, né, de quase 100 milhões de toneladas, que só em Mato Grosso precisaria de 50 bilhões de investimento de armazenamento. Então, o mundo do agro, da agricultura, da agropecuária brasileira, precisaria de um incremento com juros baratos, muito forte, e deveria isso ser da iniciativa privada, na minha opinião, de quase R$1 trilhão. Então, essa é a grande necessidade. Mas a realidade do financiamento para o agronegócio brasileiro
é que o Banco do Brasil ainda é o grande financiador, né? Disponibilizou agora uma quantia muito grande aí essa semana, maior ainda. E a boa notícia é que a Caixa também entrou, né? A Caixa que não financiava o agronegócio entrou. E os bancos particulares estão também vendo aí a pujança e a força do agronegócio cada vez aumentando suas linhas de crédito. Agora, a grande dificuldade do produtor ainda é pegar o empréstimo e dar garantias. Às vezes ele já está com essas garantias penduradas porque não conseguiu cobrir déficits de safras anteriores. Esse é um grande problema, né, Nilson? As alternativas têm que ser buscadas. Vários países já não usam mais a garantia em propriedade rural ou estrutura. Já usa seguro, né? Tá. Um seguro para garantir aquele financiamento. Né? Como a gente faz um seguro toda vez que faz um financiamento no banco. É isso. Já está embutido uma taxa no seguro. Lá. Então, tem a grande alternativa que surgiu foi a aprovação do FIAGRO, né? Pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, vetou algumas coisas importantes, mas o Congresso derrubou os vetos, então já está em pleno funcionamento o FIAGRO. Os grandes fundos, né, no Brasil e fora do Brasil estão de olho no FIAGRO, porque é uma alternativa, uma ferramenta nova. O FIAGRO, ele não é uma, vai ter milhares de FIAGRO, né? Então, alguns fundos de investimento já estão abrindo 4, 5, 6 FIAGROs, modelos que é trazer o produtor como um parceiro, colocar o seu patrimônio em cotas dentro desse fundo. O fundo vai dar dinheiro para o produtor construir armazéns, ampliar a sua área, pagar inclusive o seu plantio, equipamentos, com tudo isso, mas não é um empréstimo, é uma parceria em que todo mundo vai ganhar. O fundo vai ser parceiro do produtor, ou do investidor, no caso, para também distribuir esse lucro junto, vai concorrer junto com esse lucro. Qual é a dificuldade de se mudar esse modelo e criar mais polos? Eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, do outro lado da rua aqui, nós temos uma obra gigantesca aqui e que ela é financiada por investidores estrangeiros. Quer dizer, um projeto que já tem 5 anos, está subindo há 1 ano e meio, mas o dinheiro já foi liberado em moeda estrangeira há muito tempo. Por que não buscar também financiadores para o agro brasileiro lá fora, numa tentativa de liberar mais linhas de crédito? Hoje está tentando muito. A Europa mesmo está sobrando dinheiro com a ameaça de taxar as grandes fortunas na Europa. Eles querem trazer o dinheiro europeu para cá, juro barato, 2%. Mas estão querendo segurança jurídica. Mas eles precisam de segurança jurídica. Então, o modelo é que está sendo discutido. No FIAGRO, que é o Fundo Imobiliário Rural, é possível, porque não existia esse fundo. Para você ter uma ideia, o mercado de ações do Fundo Imobiliário Urbano chega a 170 bilhões. O rural, ele já, se começar a investir nele, ele tem uma capacidade de mais de 400 bilhões, muito maior que todo o mercado imobiliário urbano. Isso é uma lógica. O Brasil é um país rural, do agro, um país que produz alimentos no mundo todo. Então, é claro que tem esse ativo pronto para ser colocado dentro de um fundo. E agora o que precisa é justamente mudar a cultura, quebrar esse paradigma, né, do produtor entender que a partir daí não é a mesma coisa. Ele é o banco, pegar o dinheiro emprestado, colocar a sua propriedade lá em garantia e pagar. A cabeça dele ainda é essa. Ele tem que pensar diferente agora. Agora ele tem que pensar assim que como ele antigamente tem um parceiro, ele pegava o dinheiro que sobrava da safra e trocava de carro, de caminhonete, não sei o que e tal. Isso. Hoje ele está pensando em trocar de máquinas e equipamentos. Ele está investindo no negócio dele. Acabamos de mostrar aqui há pouco o crescimento fantástico aí da indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, com números espetaculares aí nesse começo de ano, né? Isso significa que o produtor está acreditando e quer produzir. Daí a necessidade da nossa conversa. E a safra foi boa, né? Muito boa. A safra foi boa, o preço foi bom, o momento é bom, agora até quando? A preocupação é justamente programar, ter esse planejamento justamente para esse futuro, né? O estrangeiro não tem a sua garantia, a sua segurança jurídica de investir no país, porque ele não pode ter a terra como garantia, com a nossa atual legislação. Não permite. Né? Isso que você disse que acontece do outro lado da rua, pode acontecer em toda a área urbana, mas não pode chegar na área rural. A área rural é proibido essa aquisição. Mas não é questão da aquisição, é o proprietário rural ter o direito de ser o dono da sua propriedade, de fato e de direito, né? Para quem ele quiser dar em garantia. Esse que é o outro lado da moeda. Mas o Brasil, que vai ter essa necessidade, ele precisa romper aí ainda uma linha de emprego e renda, que o agro sozinho não consegue fazer isso, né? Precisa exatamente
tudo que está no entorno do agro, a agroindústria, a logística tem que estar muito próximo. O Brasil ainda é o país mais caro, né, na sua infraestrutura logística, no transporte, no frete do mundo. Ainda tem uma carga tributária muito alta. Então, o agro ele tem muitos desafios, mas o principal é o crédito. Se tiver crédito para desenvolvimento, com responsabilidade e com juros que, de fato, deve ser praticado dentro de uma coerência, eu não tenho dúvida que o Brasil vai evoluir ainda mais. E você citou duas coisas aí que são gargalos realmente no Brasil. A questão do armazenamento, que já é um problema muito, mas muito antigo. Hoje existe até um programa do governo para tentar financiar e acelerar a produção de silos. Tanto que os silos bag entraram para quebrar o galho e hoje são oficialmente legalizados, não é verdade? E a questão da logística, que tem melhorado muito com o Ministério da Infraestrutura, nesse governo agora, fazendo ações. O Ministério da Infraestrutura é uma coisa sensacional dentro do que acontece no Brasil. Está tirando aí um atraso de décadas que a gente tinha. Não é da noite para o dia que vai se resolver, mas se continuar nesse ritmo acelerado, pelo menos aí para os próximos 8 anos, a gente já tem essa situação da logística nossa bem melhor, bem melhor. Então, são esses gargalos e para tudo isso também precisa de crédito. É cabeça e pé, porque na verdade a logística se discutia ferrovias muito no papel, em 3D, 4D, criavam expectativa, lançava e não acontecia nada. O que tem de pedra fundamental lançada no Brasil, só ficou a pedra lá. Mas o que tem que entender é que para investir em ferrovia tem que ser iniciativa privada, não é dinheiro do governo. Não. O orçamento da infraestrutura, do Ministério da Infraestrutura, é pouquíssimo, é quase nada, não consegue resolver meia ferrovia em lugar nenhum do Brasil. Então precisa de investimento, essa abertura precisa ser dada. E a novidade boa é o projeto, que é até do deputado Cristino, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, para liberar recurso federal para pavimentação de vicinais. Porque a produção sai da estrada vicinal, ela vai passar por estrada estadual depois que ela chega na rodovia. Então, a gente perde em grãos, caindo de caminhões devido à qualidade, má qualidade das nossas estradas, quase uma safra de alguns países aí do mundo inteira caindo de carrocerias de caminhão. Aproximadamente 10% da produção se perde no transporte. É isso. Né? Então aí, você imagina a riqueza que é jogado fora, né? Exatamente. Você sabe que eu conversava sobre isso outro dia com o Dacer Klein e a gente falava, ele estava esclarecendo exatamente, porque os prefeitos podem alocar um recurso para a manutenção das estradas vicinais. E muitos prefeitos não sabem desse recurso que está disponível para que eles possam fazer a manutenção. Mas ele não pode pavimentar, ele não pode fazer obra de infraestrutura com dinheiro federal. Com dinheiro federal. E lembrar que os municípios só têm 10% dessa receita nacional. O Estado tem 20%, o restante está no governo federal. Então, se não tiver essa possibilidade, é aquela história, quando você se dedica, você acha o caminho. A ministra Tereza Cristina me confessou essa semana, ela conversando com o presidente do Banco Central, um programa do agro verde, do Brasil mais ambiental, vai ter recursos, inclusive para armazenamento, que é o programa de armazenamento, de construção de armazéns. Exatamente. Então, tem recursos, tem onde buscar, o que precisa são bons programas e bons projetos. E seguir em frente com esses projetos, né? Nunca parar na pedra fundamental, ou no lançamento, como a gente já viu muito nesse país. Ô, Nilson, rapidamente, o que faz o IPA, o IPA? Vocês falam IPA ou IPA? O IPA é o Instituto Pensar Agro. Ele nasce lá em 2011 com a ideia de melhorar a qualidade do projeto, da linguagem e das propostas do agro. O Brasil é agro na economia, mas 90% ou mais dos parlamentares que chegam em Brasília são urbanos. Eles não têm noção dessa necessidade, da demanda, do conhecimento de fato desse Brasil rural que precisa ser destravado e que já avançou muito de lá para cá. E o Instituto, ele é esse instituto acessório dessa frente parlamentar, onde alimenta os parlamentares, como é o caso do FIAGRO e tantos outros projetos que são estudados por equipes técnicas que têm know-how em cada área, para entregar um projeto com uma linguagem mais clara, eficiente e, de fato, que vai desburocratizar o Brasil. Então, o Instituto ele funciona exatamente com essa. São 47 entidades do agro brasileiro dentro do Instituto. Então, praticamente, o PIB nacional está ali dentro para debater o Brasil, para dar certo. Que é o que nós precisamos. Soluções técnicas, não achismos. É isso. Né? Já faz muito tempo. É isso mesmo. Obrigado pela participação. Qual é o endereço de internet de vocês? www. IPA, né? ipa.com.br. E nós também, eu quero fazer aqui duas propagandas para você já urgente. Vamos lá.
Nós estamos aí encampados com o Agro Fraterno, então nós pedimos que todas as entidades do agro, cada produtor, em cada cidade, que fazer qualquer tipo de doação, aquela campanha que a Band encampou de doação, Sim. lance também no Agro Fraterno, porque é a ferramenta que é o www.agrofraterno.com.br. A madrinha do programa é a ministra Tereza Cristina, pedindo para que, de fato, no final de tudo isso, quando acabar essa pandemia, olhar para trás e falar o que o agro colaborou. Não interessa em qual programa. Ela é uma ferramenta apenas de medição para saber o que o produtor, a agroindústria, o que o agro brasileiro fez pela pandemia durante esse período. E um outro programa que nós estamos discutindo, lançado por mulheres do agro, e que está encampado também pelo IPA e por todas as entidades, e a Band vai encampar também, é a questão de olho no material escolar. Então, existe muita desinformação no material escolar das nossas crianças. A gente vem abordando isso aqui. Isso. Então, virou um programa, está fazendo um estudo profundo, estamos contratando uma universidade para fazer um estudo profundo de todo esse material, para apresentar ao governo federal exatamente as desinformações e as maldades que fazem com a agricultura, com a agropecuária brasileira, com o agricultor brasileiro, com o produtor, em relação à desinformação que está no material escolar. Então, são dois programas fantásticos que a CNA já encampou, e, enfim. Aliás, eu sou consultor da CNA também, é por isso que eu sou o presidente do IPA. Ok, Nilson, muito obrigado. Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro. Obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. E continue nessa linha, tá bom? E parabéns a vocês pela boa informação que leva para o Brasil do agro. Estamos aqui à disposição sempre. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais aí.